Há vários tipos societários, mas os principais deles nós vamos ver agora, tá? Que é o MEI, o empresário individual, a empresa limitada e a Eireli. Eu sou Maicon Pieri, da MAP Soluções em Contabilidade. Vamos lá? O primeiro tipo que nós vamos falar de sociedade é o MEI, que é o microempresário individual. Tá? O MEI ele é uma sociedade unipessoal, ou seja, formado por apenas um sócio. Tá? Ele foi criado para fazer com que as pessoas que trabalhavam de forma informal pudessem ter um CNPJ e emitir notas fiscais para poder formalizar a sua renda e com isso também contribuir para a Previdência Social e também para os impostos federais. Tá? As atividades que são compreendidas no MEI normalmente são atividades mais simples, como pequenos prestadores de serviço, que envolve jardineiros, pintores, pedreiros, eletricistas, mecânicos e assim por diante, e alguns pequenos comerciantes também. Tá? O MEI ele tem algumas limitações, tá? Apesar de ele não ser tão burocrático para fazer o processo da abertura, né, você obter o CNPJ, que é o cadastro da pessoa jurídica do MEI, é mais simples do que uma empresa individual ou uma empresa limitada, ele tem algumas limitações, tá? Então assim, para o MEI, o limite máximo de faturamento que ele pode ter durante o ano, atualmente é R$81 mil. Tá? Talvez, se você estiver vendo esse vídeo no futuro não muito distante, esse valor pode ter mudado, tá? Mas hoje, né, o limite de faturamento corresponde a R$81 mil por ano. Ou seja, o máximo que eu posso ter de renda declarada no MEI é R$81 mil. Tá? Outra premissa que limita o MEI é que nem todas as atividades podem ser consideradas como microempreendedor individual. Tá? Então tem aquelas atividades de cunho intelectual, arquitetos, médicos, contadores e assim por diante, a gente não pode estar enquadrado no MEI. Tá? Outro fator determinante para o MEI é que você pode ter até um funcionário registrado nessa empresa. Se você tiver mais de um funcionário, logo você não pode se manter na condição de microempreendedor individual. Tá? Essas são as premissas mínimas para que você possa ter um MEI. Beleza? Bom, aí a segunda modalidade é o empresário individual. Tá? O que é o empresário individual? Ele se comporta como uma empresa normal, a abertura dele é feita através da junta comercial também, né? E ele vai adquirir o seu CNPJ através de todo o processo de registro da empresa. Acontece que o empreendedor individual ele não tem as mesmas limitações do MEI. Então, normalmente, quando você sai do MEI, ou através você ultrapassa o limite de receita do MEI, ou você tem uma necessidade de contratar mais pessoas, enfim, quer ter mais corpo à empresa que você abriu, então você sai da modalidade do MEI e logo entra na modalidade de empreendedor individual. Tá? Não significa que você tenha que abrir um MEI primeiro para depois abrir um empresário individual. Você pode já partir direto para o empresário individual se você ver e entender que essa modalidade, esse tipo jurídico da empresa é mais interessante para o teu negócio. Aí passando da modalidade de empresário individual, que é essa PJ unipessoal também, nós temos mais dois tipos societários que são interessantes, tá? Que é a empresa limitada e a empresa Eireli. Tá? O que é uma empresa limitada? É aquela empresa cuja a gente precisa ter pelo menos 2 ou mais pessoas, como eu expliquei nos vídeos anteriores, física ou jurídica, para poder formar essa empresa. Tá? A empresa limitada, ela tem esse nome porque ela limita a responsabilidade dos sócios pessoa física ao capital social que foi integralizado na empresa. Tá? O que significa isso? Então vamos imaginar o seguinte, uma empresa que inicia a sua atividade, ela precisa ter dinheiro para poder começar a operacionalizar o negócio. Tá? Esse dinheiro inicial da empresa nós chamamos de capital social, que eu vou explicar lá um pouquinho mais nos próximos vídeos. E esse capital social dessa empresa que a gente está comentando aqui, imaginamos que ele seja de R$10 mil. Tá? E de repente, por algum motivo, a empresa se compromete com terceiros, banco, fornecedores, enfim, e a dívida é superior a R$10 mil e a empresa resolve fechar ou para de operacionalizar suas atividades. O que vai acontecer? Essas dívidas todas da empresa,
elas serão cobradas da pessoa física dos sócios, só que ela não poderá ser cobrada superior a esses 10 mil que foi integralizado como capital social. Ou seja, a responsabilidade limitada limita os sócios ao capital social que ele integralizou na empresa, tá? Isso não acontece nas empresas individuais, no modelo anterior que eu acabei de falar agora, tá? Porque o empresário individual, ele tem uma característica de que a vontade do sócio é a mesma vontade da empresa pessoa jurídica. Então, a partir do momento que ele realiza operações com terceiros, o interesse do sócio pessoa física com o interesse da pessoa jurídica é comum. Então, para que isso não prejudique esses terceiros que ele está operacionalizando, logo você não tem a responsabilidade limitada. Então, tudo que acontece na empresa individual é responsabilidade do sócio da pessoa física, tá? O que não acontece no caso da empresa limitada, porque ela vai estar limitada ao capital social da empresa, tá? É um fator importante para as empresas limitadas. Muitas vezes acontece assim: poxa, Michael, olha, eu não quero abrir uma empresa individual. Eu posso colocar minha esposa como sócia da empresa e ter uma empresa limitada para garantir que eu, como pessoa física, vou responder somente ao montante do capital social da empresa? Pode, desde que o regime de casamento não seja um regime de comunhão universal de bens, tá? Isso porque ele acaba assemelhando a mesma situação do empresário individual. Quando eu tenho duas pessoas que têm regime de comunhão universal de bens, essas duas pessoas casadas, em regime de comunhão universal de bens, significa que os interesses em comum dessas duas pessoas serão os mesmos interesses em comum da empresa pessoa jurídica, tá? Então tem que ter muito cuidado quando você optar por trazer, a esposa para o quadro societário da empresa, tá? Outra situação também que a gente tem assim: bom, eu quero formar a minha pessoa jurídica comigo e eu quero pegar o meu pai como sócio, só que ele vai deter 1% das cotas da empresa. Posso, mãe? A legislação não determina nada que proíba você fazer isso dessa forma, tá? Mas tem que ter muito cuidado, porque a Receita Federal está cada vez mais atenta a tudo isso, sabe? Então ela pode descaracterizar a responsabilidade limitada se ela entender que essa pessoa física que compõe o quadro societário da empresa está ali somente para cumprir a regra de ter duas pessoas compondo a empresa, tá ok? Então tem que ter muito cuidado com esses pontos, tá? E aí a gente chega numa segunda situação, A gente começa a pensar assim: poxa, mas é injusto para o empresário individual não poder ter essa responsabilidade limitada ao capital social que ele integralizou na empresa. E para isso foi criada a EIRELI, que é o Empresário Individual de Responsabilidade Limitada. Ele atua como empresário individual, mas tem as mesmas premissas e características de uma empresa limitada, tá? Mas o que eu preciso, então, para poder ter uma EIRELI, Então não é tão simples assim. Já de cara, você tem que integralizar, tá, no ato da abertura da empresa, o valor correspondente a 100 vezes o salário mínimo vigente da época. Então, se você vai abrir uma EIRELI, você tem que ter esse valor em espécie. No momento que sai a abertura da empresa, você tem que ir lá e depositar esse valor para garantir que esse valor corresponde ao valor total do capital social, atendendo à legislação, que é de 100 vezes o salário mínimo. Beleza? Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de clicar aqui no botãozinho curtir se você gostou. Se você não está inscrito ainda aqui no nosso canal, inscreva-se, ative a notificação, compartilhe com seus amigos que também querem abrir uma nova empresa, tá? E precisando, nos procure aqui na MAP também. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até lá, tchau!